química está presente em todos os lugares e em todas as coisas que podemos ver. Tudo em nosso planeta é formado por partículas, elementos químicos e substâncias. O átomo, por exemplo, está presente em tudo. Sabem onde surgiram as primeiras ideias sobre ele? Aqui, na Grécia Antiga, por cerca de 400 a.C. Faz tempo. O cara era fera. Querem saber por que ele foi considerado o pai do atomismo grego? Nesta época de descobertas, afirmei que o átomo era a menor partícula da matéria. Além disso, esse mesmo átomo é indivisível. Ou seja... Não pode ser dividido. Essa garota sabe tudo. Demócrito era o cara. Mas não acabou não, tem muito mais. Esse aí é o John Dalton, um químico e físico inglês. Isso mesmo, garota. Acertou em cheio. Então explica aí pro pessoal sobre a sua teoria. Com muito prazer. No século XIX, eu desenvolvi uma nova teoria atômica da matéria. A teoria dizia que toda a matéria era formada por partículas extremamente pequenas, chamadas átomos, que os mesmos eram indivisíveis e que o número de átomos diferentes que existem na natureza era relativamente pequeno, que a formação dos materiais se dava por meio de diferentes associações entre átomos iguais ou não. Enfim, Dalton conseguiu dar uma interpretação mais real e objetiva para a estrutura da matéria. E esse é outro amigo meu. Olá, sou J.J. Thomson. Em 1897, descobri depois de uma série de experimentos a natureza elétrica das partículas. Nasci ali talvez a maior descoberta até aquela data, o elétron. E ainda contribuí de forma significativa para o estudo do átomo. Verifiquei também a existência de outra partícula diferente. Através de meus experimentos, verifiquei que existiam partículas menores que o átomo e eram adotadas de carga negativa. Abandonou-se então a ideia de que o átomo fosse uma bola maciça e indivisível. Ou seja, para ele, o átomo era uma esfera positiva cheia de partículas negativas, os elétrons. Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. O pudim seria a esfera positiva e as passas, os elétrons. Que delícia esse pudim, hein? E confesso que estava faminto quando fiz o experimento. Rutherford, no final do século XIX, fez a descoberta que seria a mais importante da sua carreira. Poderei eu explicar a minha descoberta? Ah, sim. Tenha bondade. Através de um experimento com radiações alfa e placas finíssimas de ouro, consegui reformular o modelo atômico, incidindo essas radiações sobre a placa, quase transparente de tão fina. Percebi que algumas partículas, um número menor, sofriam desvios acentuados e não atravessavam, enquanto outras, a maior parte, atravessavam sem sofrer desvios, como se a placa fosse um imenso vazio. Assim, ele percebeu que a massa da placa de ouro não era homogênea, mas que estava localizada em pequenos pontos. Descobri também que o átomo se constitui da seguinte maneira: um núcleo no qual está concentrada a maior parte da massa do átomo, formado por partículas positivas e neutras, prótons e nêutrons, e os elétrons se encontram em órbita ao redor do núcleo, cuja massa é desprezível. O modelo atômico de Rutherford assemelha-se ao sistema solar. O cara entendia mesmo do assunto, hein? Esse é o Niels Bohr, que mais tarde se junta ao Rutherford para aprimorar o modelo criado por ele. Bohr introduz as ideias da mecânica quântica. Assim consegui estabelecer que os elétrons se encontravam em órbitas que estavam sempre em movimento circular ao redor do núcleo. Ele ainda confirmou que as energias dos elétrons
se encontravam quantizadas, as quais foram chamadas de camadas ou níveis de energia. O modelo atômico definido é conhecido até hoje como o modelo de Rutherford-Bohr, e as afirmações que eles fizeram chamam-se de postulados. Ah, ainda tem mais um postulado. Nós dois juntos ainda descobrimos que o elétron, no seu estado estacionário de energia, ou seja, sua situação natural ao redor do núcleo, tem energia constante. Nessa condição, o átomo encontra-se em seu estado mínimo de energia, chamado estado fundamental. Ah, esse aí vocês já conhecem. É o Albert Einstein. Ele criou a teoria da relatividade e toda a mecânica clássica pôde ser explicada através desta teoria. Einstein ainda utilizou a ideia da quantização de energia proposta por Planck. Em 1921, Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física por explicar e provar o efeito fotoelétrico. Até 1923, a ciência considerava que os fenômenos ondulatórios seriam diferentes daqueles estudados pela física das partículas. Nesta época, surgiu a dúvida: o elétron seria uma partícula ou uma onda? Em 1923, foi sugerido que o elétron teria ambas as características, seria uma partícula-onda. Em 1927, o caráter duplo ficou comprovado. Modernamente, aceita-se este modelo. Esses caras aí realmente entendem do assunto. Graças a eles, a química evoluiu muito. Mas por hoje é só. Calma, a gente ainda vai se encontrar muito. Então, até a próxima.